quarto evangelho é diferente. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados também de evangelhos sinóticos, porque tratam das mesmas coisas, basicamente. Aí temos também um livro de história, um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história dos primórdios da igreja, como a igreja começou em Jerusalém, como ela se expandiu ao redor do mundo, de modo que quando você chega ao final do livro de Atos, o evangelho já chegou em Roma. A notícia que o evangelho já chegou na Espanha, por exemplo, na Península Ibérica. Então, aquilo começou em Jerusalém, com aquele grupo de discípulos, e lá no final você encontra a igreja já chegou a todas as partes do império. Quanto tempo levou? Cerca de 60 anos para isso acontecer. Irmãos, em 60 anos, sem internet, sem avião, sem trem, sem carro, o evangelho chegou a todo mundo conhecido naqueles dias. Graças ao mover do Espírito entre aqueles irmãos. E aí nós temos a outra parte do Novo Testamento, que são as cartas. E aí há uma infinidade, né? Então tem as chamadas primeiras epístolas de Paulo, por exemplo, que é ali a carta de Romanos, tem 1 e 2 Coríntios, Gálatas, 1 e 2 Tessalonicenses. Essas são as chamadas primeiras cartas. Depois você tem um grupo chamado de cartas da prisão, que é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas 4 cartas são chamadas, você vai encontrar por aí, eu estou falando isso, porque você vai ter contato com material bíblico. E você precisa saber disso para você não ficar perdido no material que você for ler. Tá? Então, essas 4 cartas, por exemplo, são chamadas de as cartas da prisão. Aí nós temos um outro conjunto dentro das cartas de Paulo, que é ali você tem 1 e 2 Timóteo e Tito. Essas 3 cartas são chamadas de as cartas pastorais. Por quê? Porque foram escritas a 2 colaboradores de Paulo. E são instruções pastorais que Paulo dá para eles. Por isso, os estudiosos chamam de cartas pastorais. E depois temos as chamadas epístolas gerais, ou outras cartas, como diz ali, que é Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e Judas. Essas são as chamadas epístolas universais, também poderia ser o título. E, por último, um livro profético, que é o livro do Apocalipse. Então, esses são, irmãos, os 66 livros da Bíblia. Essa é a palavra de Deus. Vamos para um outro ponto. Como aproveitar os recursos de sua Bíblia? Eu já tenho falado para os irmãos, né, que a melhor tradução em português que nós dispomos até o momento é a tradução de João Ferreira de Almeida. Então, dá uma olhadinha na sua Bíblia ali. Você está no índice, volta uma página. Então, você tem aqui, né, traduzido em português por João Ferreira de Almeida. Quem é esse homem? Esse irmão foi um missionário português que viveu no século XVII e serviu a Deus nas igrejas reformadas holandesas lá na Ásia e também na Europa. E ele foi foi despertado por Deus, ele era de família católica e leu um folheto evangelístico e se converteu com a leitura desse texto. E ele estudou muito as Escrituras, estudou muito os textos antigos também, o texto hebraico, o texto grego. E ele sentiu um chamado de Deus para fazer essa tradução. Com pouquíssimo apoio, você tem que lembrar do século XVII, né? Os recursos que se tinha até ali. E o preço para fazer qualquer coisa naqueles tempos. Esse homem foi levantado por Deus e ele começou a tradução da Bíblia. Ele não tinha noção assim do bem que ele faria, do grande bem que ele faria. E ele começou a tradução
ele começou pelo Novo Testamento, traduziu primeiramente o Novo Testamento, do texto grego, obviamente, o mesmo texto grego que Lutero usou, que Calvino usou, que os outros reformadores usaram para fazer as suas traduções, também João Ferreira de Almeida usou o mesmo texto grego. Depois, ele começou a empreitada do Antigo Testamento, traduzindo diretamente também do hebraico, e trabalhou até 1691, quando então houve uma interrupção, porque ele veio a falecer nessa data, nesse ano 1691. De modo que ele não conseguiu terminar a tradução do Antigo Testamento. Ele conseguiu traduzir até Ezequiel, capítulo 48, verso 21. Então, foi até aí que ele conseguiu traduzir. E aí veio a falecer. E aí outros, mais tarde, porque a tradução que ele fez ficou assim, guardada, quase esquecida. Aí mais tarde que outros descobriram essa tradução e terminaram o trabalho que ele havia iniciado, ou seja, terminaram o texto do Antigo Testamento. E o nome dele é colocado aqui, o nome dos outros, dos que terminaram, não foi posto, porque todo o crédito foi dado a ele, a João Ferreira de Almeida. Essa tradução que nós temos aqui, você tem embaixo aí, continuando, né? Diz ali, edição corrigida e revisada, fiel ao texto original. E aí você tem embaixo Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Essa Sociedade Bíblica Trinitariana, que é uma entidade britânica, ela foi a que salvou esse texto de Almeida de ser esquecido ou de desaparecer. E eu vou contar por quê. No final do século XIX, começo do século XX, a alta crítica da Bíblia, que é a crítica os críticos que criticavam o texto bíblico original, o texto hebraico e o texto grego, eles começaram a citar alguns textos, especialmente no Novo Testamento, dizendo que havia algumas contradições no texto grego. Mas isso porque eles fizeram um outro texto grego. E aí, com esse outro texto grego, isso é uma longa história, estou tentando resumir para os irmãos, com esse novo texto grego, feito pela alta crítica, que era a alta crítica liberal, isto é, eles não acreditavam que Deus havia inspirado a palavra, como também não acreditavam que Jesus era filho de uma virgem, como também não acreditavam que Jesus havia morrido na cruz, como também não acreditavam que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, como também não acreditavam que Jesus viria a segunda vez. Então você pode entender que eles não eram crentes. E não sendo crentes, as suas mentes eram controladas por Satanás. Então você pode imaginar tudo o que eles fizeram. Pois bem, aí eles refizeram um texto grego deles, um texto liberal, e lançaram esse texto grego, publicaram esse texto. Quando esse texto foi publicado, foi distribuído e tal, as sociedades bíblicas ao redor do mundo resolveram refazer as suas traduções. No Brasil, isso chegou um pouco mais tarde. Isso chegou lá nas primeiras décadas do século XX. Aí, quando chegou aqui, o que aconteceu? Tinha essa Bíblia antiga, tá? Essa Bíblia de Almeida, tal, certinho, com 2% de erros. O que foi feito? Os primeiros, se não me engano, os primeiros que receberam o texto grego, aquele texto não correto, né, foram os batistas, que refizeram a sua tradução, essa tradução aqui. E o Novo Testamento deles foi feito segundo esse texto grego, mexido, adulterado, que tem inúmeros erros. E aí, por isso, você vai encontrar algumas Bíblias
dizendo assim, edição revista e corrigida. Aí você só olha quem publicou. Então, geralmente vai ser Imprensa Bíblica Brasileira. Ou não, Imprensa Bíblica Batista, né? Não. Não, Imprensa Batista... Isso, Casa Editora Batista. Tá? Essa daí. Então, o Novo Testamento lá, você sabe que tem mais problemas do que... Tem muito mais que 2% de problemas. Tá? Depois surgiu a Sociedade Bíblica do Brasil, que é hoje, talvez, a maior distribuidora de Bíblias do mundo. Tá? A Sociedade Bíblica do Brasil adotou aquele texto, e eles tinham mais dinheiro, obviamente, e eles também refizeram a tradução, e surgiu, então, a Bíblia revista e atualizada, que é da Sociedade Bíblica do Brasil. Essa Bíblia, o problema dela também é o Novo Testamento, que tem aí em torno de 1.500 erros. Tá? Assim, imperceptíveis para quem não lê a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você nunca vai saber. Vai morrer e vai achar que não tem problema nenhum. Tá? Mas se você estudar a Bíblia, você vai descobrir essas coisas. Tá? Oi? Vai para o céu do mesmo jeito, não tem problema. Né? Agora, você deve saber que você está com a Bíblia com problemas. Tá? Então você não deve assim, meu Deus, mas e agora o que vai ser de mim? Né? Não, irmão. Você foi salvo não porque você conhecia a Bíblia, né? Você foi salvo porque você creu em Cristo Jesus. Você precisa estudar a palavra. Agora, para uma geração que não estuda a palavra, não percebe essas coisas. Entende? Então, essas coisas todas passam assim. Se você for falar isso com muitos irmãos, eles não vão saber. Pastores não sabem disso. Muitos pastores não sabem disso. Aliás, foi feita uma pesquisa no estado de São Paulo, no final da década de 90, e descobriu-se que mais de 50% dos pastores no estado de São Paulo nunca tinham lido a Bíblia toda uma vez. Nunca. Que tal, irmãos? Ora, se esses pastores não sabem desses erros, como que a igreja vai saber também? Então ninguém sabe. Você só vai descobrir se você estudar a Bíblia. E se você quer estudar a Bíblia, é porque você quer ser sério no Senhor. E se você quer ser sério no Senhor, você precisa estar com uma tradução, se você não tem o privilégio de ler o texto hebraico e o texto grego, né? Então você precisa ter assim uma boa tradução. Procurar a melhor que tem, a mais fiel. Não a do português mais fácil. Porque como nós somos um tanto preguiçosos, nós sempre estamos atrás do português mais fácil, da linguagem mais fácil. Não pense assim. Isso é raciocínio de preguiçoso. Preguiçoso pensa assim, né? Que ele não quer pensar. Ele não quer ter o trabalho de pegar um dicionário e procurar o que aquela palavra significa. E isso é um preguiçoso. E o preguiçoso não tem lugar para estudar a Bíblia. Um preguiçoso não pode ser um estudante da Bíblia. Porque o estudante da Bíblia tem que ser alguém que vai atrás, alguém que pesquisa, alguém que tem a disposição de levantar da cadeira onde está sentado lendo a Bíblia, se levanta e vai procurar um dicionário na sua casa. Ou que vai lá e acessa a internet e vai atrás de um dicionário em português para ver o que significam aquelas palavras, essas palavras pouco usadas por nós no português de hoje. Agora, se você quer, então, se você é um estudante da Bíblia, você precisa ter essa disposição. Você não pode agir como um preguiçoso. Tá? Então, não compra a Bíblia de preguiçoso. Compra a Bíblia de estudante. Ok? Isso não quer dizer que tem que pegar aquela Bíblia com aquela linguagem, né, do século 22, né, e jogar na lata do lixo. Não, de modo algum. Ela vai ser útil. É a palavra de Deus. Agora, você quer estudar, você quer ser sério nas Escrituras, você quer se aprofundar, então você precisa de uma Bíblia melhor. Você precisa de uma tradução melhor. Nós ainda estamos para ter uma tradução melhor do que a que nós temos hoje. Deus um dia vai levantar alguém que vai fazer uma tradução melhor. Mas estamos aguardando. Enquanto isso, né, quem sabe, se o Senhor não voltar, os seus filhos, os seus netos vão ter uma tradução melhor do que temos hoje.